Olá, pessoal, bom dia a todos. Bom dia, Andressa, Carlos, Caroline, Carolina, Luciana. Bom dia a cada um de vocês. Bom dia a todos vocês. Vamos dar prosseguimento ao estudo dos procedimentos especiais, mais precisamente o estudo do mandado de segurança, especificamente, que foi da onde nós paramos no encontro do último sábado, que foi a nossa aula de reposição. Então, eu paguei a minha dívida com os senhores, né, por guia mora, aquele encontro que eu não pude me fazer presente, porque minha mulher passou por uma cirurgia, estávamos no hospital, ela como paciente, eu como acompanhante. E aí, então, não pude me fazer presente, avisei previamente aos senhores, nós repusemos o conteúdo e a aula no último sábado. O quórum ele foi significativo, né? 2 pessoas presentes. Brincadeira, não tem problema algum ter sido 2 pessoas, poderia ter sido uma ou nenhuma. O importante é que a aula está gravada lá, já respondendo até a colega que perguntou aí, Andressa. A aula está gravada, os senhores têm que assistir lá, porque é conteúdo ministrado. Tá? Na aula de... Não vai impactar a aula de hoje, não, porque na aula de sábado eu concluí o procedimento dos juizados, tratei de tópicos que, em geral, eu nem trato nas turmas de graduação, eu vejo mais nas turmas de pós-graduação, eu falei aqui o que dá para falar, mas eu conversei com vocês aqui porque essa é uma turma que tem especial atenção nos juizados especiais, já tem bastante gente que atua nos juizados especiais, em escritórios e tudo mais, e aí eu optei por falar um pouquinho mais dos juizados especiais para concluir a análise do juizado. Mas, volto a dizer, o que nós vimos lá no sábado, e foi até bom que eu deixei para falar num sábado, numa aula de reposição, era conteúdos que eu nem falaria em geral numa disciplina de graduação. Por exemplo, o sistema recursal nos juizados. Os senhores nem estudaram recursos em geral. Por isso que eu não costumo... Bom dia, Júlia. Por isso que eu não costumo tratar aqui na aula de juizados. Falei do sistema de execuções. Como é que se executa o procedimento de execução nos juizados. E não dá para aprofundar, porque vocês não viram também execução no sistema convencional. Então não deu para aprofundar muito, mas eu falei lá algumas questões gravado e os colegas pode ser que tenham anotado. Mas na aula passada, na aula de reposição, no final, na segunda metade do encontro passado, nós já começamos a tratar do mandado de segurança. Né? Então eu apresentei uma evolução histórica do mandado de segurança, uma breve conceituação, uma apresentação, noções gerais sobre o mandado de segurança, e nós vamos partir daqui. Nós vamos partir, portanto, dessa parte inicial do mandado de segurança. Tá? Vamos lá. Então, meus amigos, hoje, dando continuidade ao estudo do mandado de segurança, nós veremos, entre vários tópicos, agora nós veremos os requisitos do mandado de segurança. Os requisitos do mandado de segurança. Como nós vimos no encontro passado,
o artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal prevê que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. A imensa maioria dos requisitos para o cabimento, para o manejo do mandado de segurança, está previsto nesse dispositivo da Constituição. A lei de regência, a lei que regulamenta atualmente o mandado de segurança, é a Lei 12.016 de 2009. E o artigo 1º dessa lei, eu vou trazer aqui para os senhores, uma redação muito parecida. O artigo 1º da lei do MS, que é a Lei 12.016 de 2009, prevê que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de categoria, seja de que categoria for, e sejam quais forem as funções que exerça. Então, veja, uma redação parcialmente distinta, mas que caminha no mesmo sentido. Nem poderia mesmo deixar de ser, porque está regulamentando um dispositivo constitucional. Ele trata ali, dando uma densificação maior entre esses requisitos. Então, veremos aí quais sejam esses requisitos. O primeiro requisito é a subsidiariedade. Nós vamos, naturalmente, analisar cada um desses requisitos, tá? O primeiro é a subsidiariedade. O segundo é a ilegalidade ou a abusividade. O terceiro requisito que nós veremos é a qualidade de autoridade pública ou seja um particular delegatário. Perdoem, particular delegatário. O importante é que exerçam uma função pública. O quarto requisito é o chamado direito líquido e certo. E o quinto requisito, não apareceu em nenhum desses dispositivos que eu lhes trouxe, é o prazo decadencial de 120 dias. E aí eu vou dizer da onde é que vem esse requisito e faremos considerações a respeito no momento próprio. Esses são os requisitos. A imensa maioria, os 4 primeiros, na verdade, estão inseridos nesses dispositivos. Só o prazo decadencial que não está, mas aí nós veremos no momento próprio de onde que se retira aí. Os 4 primeiros requisitos, portanto, estão naquela previsão constitucional, artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, e a correspondente regulamentação no artigo 1º da Lei do Mandado de Segurança. Então, vamos ao primeiro requisito, a subsidiariedade. O que se há de falar a respeito da subsidiariedade? O mandado de segurança apenas será cabível quando não for cabível habeas corpus ou habeas data. Aqui, na verdade, o que o Constituinte fez foi uma gradação do bem jurídico tutelado. O habeas corpus pela proteção da liberdade individual, o habeas data a respeito do acesso à informação, dados pessoais. Então,
se a pessoa estiver em busca de uma proteção da liberdade individual, a ação constitucional, o remédio constitucional cabível é o habeas corpus. Aqui é uma questão de adequação do procedimento, que é inclusive uma das condições da ação, né? Inserida no interesse de agir. Você tem que mover a via procedimental adequada. Será o habeas corpus. Se a questão, se o objeto da demanda for a obtenção de uma informação pessoal, os senhores viram isso em direito constitucional, a questão será de busca através do habeas data. E aí, qualquer outra espécie de ilegalidade ou abusividade que não digam respeito, portanto, a uma restrição, uma lesão ou ameaça de lesão a direito à liberdade individual, locomoção ou acesso à informação, será, portanto, cabível o mandado de segurança. Isso, Júlia. Só será cabível o mandado de segurança quando não for o caso de se interpor habeas corpus ou habeas data. Então, o mandado de segurança, ele é uma via subsidiária. O mandado de segurança, ele só tem vez se não for o caso de interpor habeas corpus, quer dizer, se a questão for de proteção da liberdade individual, locomoção, não é cabível o mandado de segurança, porque é cabível o quê? Habeas corpus. Se a questão for uma ilegalidade que envolva acesso à informação, não é cabível o mandado de segurança, mas é cabível habeas data. É isso que a subsidiariedade significa. Com relação ao descabimento do mandado de segurança, em relação ao habeas data, é uma linha muito tênue, é muito difícil, é uma zona cinzenta entre o cabimento do habeas data e do mandado de segurança. Porque quando a ilegalidade ou a abusividade do poder público se dá nos casos em que a restrição de acesso à informação se dá na própria pessoa do impetrante, de quem move o mandado de segurança, a jurisprudência admite o manejo do mandado de segurança também. Porque além de ferir uma questão de acesso à informação, estaria também, por via reflexa, havendo uma lesão a um direito líquido e certo dele também, no qual o habeas data poderia não resolver. É uma zona cinzenta no qual poderia talvez ser até que aplicável uma ideia de fungibilidade. Como é difícil de você verificar qual é a hipótese exatamente cabível, não é igual ao direito de locomoção, que você consegue muito facilmente ver que é o habeas corpus que deve ser movido. A jurisprudência vem reconhecendo, diante dessa dificuldade de se separar, essa linha tênue, essa zona cinzenta, de separar se seria cabível mandado de segurança ou habeas data, uma certa fungibilidade ali, somente nesse caso. Mas a subsidiariedade significa isso, é o que está previsto tanto na Constituição quanto nesse artigo 1º da lei do MS. O mandado de segurança tem vez, ele é cabível, quando não for o caso de se interpor habeas corpus ou habeas data. O segundo dos requisitos, que está ali, qual foi a ordem que eu botei? Item 2. Ilegalidade / abusividade. Vamos a ela. Ilegalidade / abusividade. Tecnicamente é o seguinte, vejam, a abusividade, na verdade, é uma espécie, é uma modalidade de ilegalidade, né? Na verdade, aqui o constituinte, o legislador, vamos assim dizer, ele foi atécnico, né? A ilegalidade, entendida como contrariedade ao ordenamento jurídico, não apenas diz respeito à lei, ilegalidade aqui entendida como no sentido amplo, né? Como diz respeito ao ordenamento jurídico. A ilegalidade é um gênero que tem como espécies a abusividade e o desvio de poder.
tanto a abusividade quanto o desvio de poder estão inseridos ali no gênero ilegalidade. Aqui o legislador acabou confundindo alho com bugalhos. Tá? Mas é como consta da garantia constitucional, da regulamentação em lei, não vão brigar por isso, que é a doutrina que vai explicar isso. Realmente, a abusividade é uma espécie de ilegalidade. Podemos reduzir tudo pela ilegalidade. E aí, no que consiste a ilegalidade? A ilegalidade, como nós vimos na aula passada, nos encontros passados, no encontro passado, nós vimos uma evolução histórica a respeito da insindicabilidade dos atos do Poder Executivo. Já houve uma época que o Poder Judiciário ele não podia se imiscuir, ele não podia se intrometer na análise do mérito administrativo. Ele não podia analisar os atos do Poder Executivo, eles eram insindicáveis, incontroláveis pelo Poder Judiciário por uma concepção rígida e enraigada pela visão clássica da separação de poderes. E isso evoluiu até que hoje em dia, já desde muito tempo, mas da segunda metade do século passado, que hoje em dia é já sedimentado, o Poder Judiciário pode sim analisar tanto o aspecto formal quanto o aspecto meritório do ato administrativo, ainda que a análise do mérito administrativo seja mais excepcional, porque o administrador público ele tem uma esfera de liberdade, é verdade. Essa ilegalidade ela acaba representando a inobservância aos requisitos, a qualquer dos requisitos do ato administrativo. Quais sejam? Competência, finalidade, forma, motivação e objeto. Competência, finalidade, forma, motivação e objeto. E aí é muito mais uma aula lá de direito administrativo, né? Não é que no processo civil, na aula de mandato de segurança, que os senhores vão enfrentar a análise dos requisitos, dos elementos do ato administrativo. Não é esse o objetivo, mas os senhores sabem que são competência, finalidade, forma, motivação e objetivo que dão rigidez e validade aos atos administrativos. Estando ausente qualquer desses elementos, é possível se questionar perante o Poder Judiciário, alegando que o ato é eivado de ilegalidade. E aí, aqui trazendo uma distinção, já te dou a palavra, Paulo, só um momento. Aqui trazendo uma distinção, uma evolução normativa do artigo 1º da Lei do Mandato de Segurança para a Constituição. Porque a Constituição ela faz menção apenas à lesão de direito, né? Então, considerar mandato de segurança, diz lá, para proteger direito líquido e certo. Direito líquido e certo. Não amparado por habeas corpus quando responsável pela ilegalidade. Então, fala direito, ilegalidade. Não faz menção a Constituição a uma eventual tutela preventiva. Só faz menção a uma tutela reparatória. Havendo desrespeito a direito, você vai corrigir essa lesão. O artigo 1º, ele já traz implicitamente ali, onde é que está? Não amparado por habeas corpus, sempre que ilegalmente com abuso de qualquer pessoa física sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-lo. Vou copiar e vou trazer aqui separado para os senhores. Esse sofrer violação é a tutela reparatória. É a reparação de um dano. É quando a ilegalidade foi consumada. E a segunda parte ali, ou houver justo receio de sofrê-la, é a tutela preventiva. É quando a ilegalidade não se consumou, mas você consegue comprovar que ela está em vias de ser consumada. Então, admite-se mandado de segurança preventivo? Admite-se. Né? Então, essa lesão a esses elementos do ato administrativo que gera ilegalidade, em geral, o mais comum de se ver quando essa lesão já ocorreu. Né? Mas é possível, como o artigo 1º da Lei do Mandato de Segurança evoluiu normativamente, é
possível se cogitar de um mandado de segurança preventivo, quando se demonstra aí o justo receio. Okay? Vamos lá. E aí, Paulo, você que pediu a palavra, manda brasa. Bom dia, mestre. Não, é só para eu poder complementar o caderno aqui, quando o senhor falou dos requisitos do ato administrativo, o senhor falou de competência, modalidade, forma e tem mais dois. Então, competência, finalidade, forma, motivação e objeto. Competência, finalidade, forma, motivação e objeto. Valeu, finalidade, beleza. Beleza? Tem, Andressa, tem mandato de segurança coletivo também. Mas aí isso é estudado mais em sede de tutela coletiva, tá? Mas está lá no artigo 5º, inciso 70 da Constituição. O próximo inciso, logo depois desse aí, tá? Mas tem sim. Ok? Tudo respondido? Pode seguir aqui? Estamos juntos? Alguém tem alguma dúvida a mais? Não? Ok? Então vamos lá. Beleza. Vamos seguir vendo, então, pessoal, os requisitos do mandado de segurança. Vimos a subsidiariedade e a ilegalidade ou abusividade do ato que é contestado. Vamos agora tratar do terceiro desses requisitos, que é a autoridade pública ou particular delegatário. É o seguinte, o mandado de segurança, ele é uma ação constitucional, um remédio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa, dos jurisdicionados, de modo geral, para uma proteção em favor do Estado, em contraposição à força do Estado. Então, um sujeito passivo, a ilegalidade, a abusividade, veja, a abusividade. Nós vimos que vimos que a abusividade e desvio de poder são espécies de ilegalidade. Isso decorre de uma função pública. Isso decorre de uma ideia de uma prerrogativa, de soberania, do exercício de um poder. Então, nós estamos falando de um ato que é praticado ou por uma autoridade pública, ou mesmo por um particular, mas que não exerça uma função de um particular, que exerça uma função em delegação de poder do Estado. Porque a grande questão, mais uma vez eu digo, do mandado de segurança é uma proteção dos jurisdicionados em relação à força do Estado. E essa força do Estado, em um Estado de direito, em um Estado democrático de direito, a força do Estado não pode ser praticada de modo abusivo, de modo ilegal. Então, nós já mencionamos o artigo 5º, inciso 69, quando fala ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Nós já mencionamos o artigo 1º da Lei do Mandado de Segurança, que é a Lei 12.016 de 2009. Também na parte final diz: sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for, e sejam quais forem as funções que exerça. Complementando a análise dessa previsão,
nós temos o parágrafo 1º desse artigo 1º. Então, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei do Mandado de Segurança, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei do Mandado de Segurança, que vai prever lá, equiparam-se às autoridade pública, para os efeitos desta lei, os representantes ou os órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais, pessoa física, como se chama em geral, as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Então, essa é a parte que mais nos interessa aqui. Seja qual for a natureza da pessoa, partido político, entidade autárquica, pessoa jurídica, pessoa natural. O que importa é que seja um agente delegatário. Alguém que esteja exercendo uma função que é uma função pública por delegação do Estado. O Estado delegou a função. Quem está exercendo a função pública não é o Estado ou um agente do Estado. É um particular. Como é que um particular exerce uma função pública? Direito administrativo, de novo, né, senhores? Mediante delegação ou concessão. Por delegação, como gênero aqui. Então, quando um particular, em delegação de uma função pública, atua com ilegalidade ou abusividade, cabe mandado de segurança. Porque o mandado de segurança é um remédio para proteger as pessoas, lato sensu, qualquer modalidade de pessoa, em favor da abusividade de um poder inerente ao Estado. Claro que o Estado atua imbuído desse poder, e um particular, quando exerce função pública, pode também atuar de modo ilegal abusivo. Cabe mandado de segurança também nessa situação. Ok? Então tá aí em complementação ao que já vinha trazendo aí os dispositivos que eu lhes apresentei. Artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Artigo 1º, caput, agora com o parágrafo 1º da Lei do Mandado de Segurança. Está visto aí, então, o terceiro requisito. Quarto requisito. Direito líquido e certo. Também aparece essa expressão tanto no texto constitucional quanto no artigo 1º da Lei do MS. Direito líquido e certo. Primeira consideração. Essa é uma expressão que já está enraizada, ela é muito comum no tráfico jurídico, você escuta ela a todo tempo, mas ela tecnicamente está equivocada. Não há dúvida, a doutrina não há dúvida em afirmar isso. Não é para você deixar de usar, eu sempre falo isso com vocês, né? Nós temos que botar um filtro auricular. A gente escuta uma coisa e entende outra. Não é o direito que é líquido e certo. Na verdade, o que há aqui é uma impropriedade técnica. São os fatos que são líquidos e certos. O direito é sempre líquido e certo. O direito está previsto. São os fatos que podem vir a ser provados. São os fatos que devem ser provados em juízo e podem ser líquidos e certo ou não. Líquido e certo, senhores, é uma expressão para demonstrar que é óbvio, ululante, que está claro, que consegue ser facilmente percebido. Então, na verdade, essa expressão direito líquido e certo significa dizer que você consegue comprovar de plano o direito que você alega ter. E essa ideia de comprovação de plano está associada à prova. Você comprova por meio de prova. Você comprova o quê? Você utiliza a prova para demonstrar em juízo o quê? A ocorrência dos fatos. São os fatos que devem ser demonstrados em juízo. Então, são os fatos que, tecnicamente, precisamente, devem ser líquidos e certos.
Nós não vamos ser também aqui ficar de tecnicismo. Essa expressão direito líquido e certo significa, no fringir dos ovos, objetivamente, que as alegações de fato que o impetrante do mandado de segurança alega, ele consegue demonstrá-la logo de plano com a petição inicial. Porque aí nós vamos, nesse requisito aqui do mandado de segurança, nós temos algumas considerações para fazer, porque ele se comunica, e por isso que eu deixei ele para o final, ele se comunica com o próprio procedimento do mandado de segurança. Nós veremos que o procedimento do mandado de segurança, ele é um procedimento efetivo. Ele é um procedimento que se pretende ser efetivo. E uma das razões da efetividade do procedimento do mandado de segurança é que ele não admite dilação probatória. Eu costumo dizer que o procedimento do mandado de segurança é um procedimento tiro curto. É prova de 100 metros. Fala um, fala outro, o juiz julga. Então, resumidamente, o impetrante oferece a petição inicial, a autoridade coatora se manifesta, e depois vou especificar isso. A autoridade coatora se manifesta, o Ministério Público se pronuncia e o juiz julga. Não há espaço no procedimento para uma dilação probatória. Por exemplo, marcar uma audiência para ouvir uma testemunha. Nem pensar. Inimaginável. Designação de uma perícia. Nem pensar. Inimaginável. Professor, então quais provas que se pode cogitar nesse procedimento? Somente prova documental. Então, direito líquido e certo significa que as provas devem ser todas elas trazidas pelo autor na petição inicial. São provas essas documentais. Por isso que se diz que o mandado de segurança, desmarcou aqui, peraí. O mandado de segurança é uma ação documental. O mandado de segurança é uma ação documental, porque ele exige prova documental pré-constituída. Prova documental pré-constituída. Por que pré-constituída? Porque você não pode constituir a prova no curso do procedimento. Você não vai ter oportunidade para isso. Então, daí você já consegue extrair por essa característica do direito líquido e certo, essa exigência de que você tem que ter a demonstração de todos os fatos que você alega mediante documentação pré-constituída, fica muito claro a natureza facultativa do mandado de segurança. Porque você imagina, você quer demonstrar uma ilegalidade, uma abusividade, mas para demonstrar a ilegalidade é imprescindível ouvir uma testemunha. A via do mandato de segurança não é cabível. Se o mandato de segurança fosse obrigatório, você não teria acesso à justiça. Então, o mandato de segurança só pode ser facultativo, porque senão nós teríamos um desrespeito a uma garantia constitucional, que é o acesso à justiça. Então, isso faz, essa exigência do direito líquido e certo, exigência de prova documental pré-constituída, nós conseguimos extrair, portanto, a facultatividade do mandado de segurança. Quer dizer, o mandado de segurança somente é cabível para aqueles que consigam demonstrar de plano, com a petição inicial, por meio apenas de documentos, a ilegalidade ou a abusividade. Quem precisar de uma dilação probatória para demonstrar a ilegalidade ou a abusividade, não é que não pode ir a juízo. Não vai ter direito a esse procedimento do mandado de segurança. Vai ter que propor uma ação comum, pelo procedimento comum. Não tem direito a esse procedimento especial. Apenas isso. Ok? E a relação que eu falei, que esse requisito do direito líquido e certo tem com o procedimento, acho que eu já adiantei para vocês aqui, que é o fato de que no procedimento do mandado de segurança não se admite dilação probatória. Por isso que a prova
deve ser pré-constituída e a prova deve ser toda ela juntada com a petição inicial pelo impetran. Tá? Excepcionalmente, se admite a juntada da prova documental a posteriori. Mas não é assim a Bangu, em casos específicos, na qual o impetrante alegue e comprove que o documento não está com ele, mas está com a administração pública, por isso que ele não juntou, e que ele solicitou acesso à documentação e não teve acesso. Isso está previsto no artigo 6º, salvo engano, do parágrafo 1º do artigo 6º, exatamente. Então, vou botar aqui, juntada posterior de documento excepcional. Artigo 6º, parágrafo 1º da Lei do Mandado de Segurança. No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público, ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou em poder de terceiro, o juiz ordenará preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, a ordem é a juntada do documento, o prazo de 10 dias. Então, nesse caso, nós temos uma hipótese excepcional, que o documento não virá com a petição inicial. Ok? Isso é uma exceção do requisito, tá, Júlia? O requisito é o direito líquido e certo. A exigência de que, junto com a petição inicial, venha toda a prova documental do impetrante, do autor do mandado de segurança. Excepcionalmente, pode vir prova documental posteriormente. E aí o artigo 6º, parágrafo 1º, prevê a hipótese, quando o documento não está em posse do impetrante, está em posse da administração. E aí, é claro, o cara não juntou porque não está com ele. Não juntou porque está em posse da administração. E aí ele prova isso. E aí o juiz manda a administração trazer. Tá? E aí falta agora o último dos requisitos, né? Que é o prazo decadencial de 120 dias. Como eu lhes dizia, esse prazo decadencial de 120 dias é o único desses 5 requisitos que não está no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. A subsidiariedade, que foi o primeiro dos requisitos que nós vimos, está lá nesse dispositivo da Constituição. A ilegalidade ou abusividade do ato está lá no artigo 5º, inciso 69. A qualidade do sujeito passivo, autoridade pública ou particular delegatário, está no dispositivo da Constitucional. E esse que nós acabamos de ver, direito líquido e certo, também está no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Agora, o prazo decadencial de 120 dias, ou seja, a exigência de que o impetrante do mandado de segurança observe um prazo de 120 dias para manejar esse remédio constitucional, a Constituição passa ao largo. E a primeira questão que surge aqui é a seguinte: isso está onde, portanto? Antes de trazer a dúvida, isso está onde? Isso está no artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança. É o artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança que disciplina esse prazo. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado.
extinção do direito, é prazo decadencial. Você tem dúvida de que a natureza é de um prazo decadencial? Você tem dúvida, como está ali, que o prazo conta a partir da ciência do ato? A dúvida que eu vou indagar aqui aos senhores, a questão mais delicada aqui, envolve mais a doutrina do que a jurisprudência, como nós veremos, a dúvida é a seguinte: pode o legislador ordinário, que está na lei isso, ao disciplinar uma garantia fundamental, restringir o alcance da garantia? Porque o legislador ordinário inseriu um requisito que não consta da Constituição. Esse prazo decadencial de 120 dias é um requisito e restringe o mandato de segurança. O cara não pode propor um mandato de segurança com 121 dias, nem com 125. Ele perdeu a via do mandato de segurança. E ele não perdeu o direito ao mandato de segurança por conta da Constituição Federal, mas por conta de uma lei. Pode o legislador reduzir o alcance de uma garantia fundamental, já que o Constituinte trouxe vários requisitos? Se o Constituinte quisesse, ele não teria colocado lá mais esse requisito de 120 dias? Será que o legislador, ou seja, o legislador, no artigo 23, ele apenas regulamentou de modo natural uma garantia fundamental, ou ele foi longe demais e disse mais do que ele poderia, colocou um requisito que é inconstitucional? Para a doutrina majoritaríssima vai afirmar que esse artigo 23 é inconstitucional. Por quê? Porque realmente a Constituição traz uma série de exigências e não traz essa exigência. De modo que, para a Constituição, o fator tempo não pareceu ser algo relevante. Não pode o legislador ordinário restringir uma garantia fundamental de modo injustificado. Se ele tivesse ali explicando, por exemplo, o que é particular delegatário, autoridade pública, a Constituição mencionou o que é autoridade pública, e aí o legislador vai ali regulamentar, a discussão é um pouco mais profunda. Agora, a Constituição não tendo falado nada, o legislador ordinário inovar, me parece realmente que pende para o lado da inconstitucionalidade. Acontece que a jurisprudência é toda no sentido da constitucionalidade, inclusive com súmula. A questão é sumulada no próprio STF, é a súmula 632 do STF. Súmula 632 do STF. E como eu lhes disse, esse prazo de 120 dias ele é contado da ciência do ato pelo impetrante, não da prática do ato, mas da ciência do ato. Pode ser que entre a prática do ato e a ciência do ato tenha um intervalo de alguns dias. Conta-se da ciência do ato. Isso pode ser algo relevante para fins da propositura. Então, se essa ilegalidade, o impetrante teve ciência a partir de uma intimação, por exemplo, vai contar da intimação. Sempre da ciência do ato. Ok? Então, com isso, a gente encerra a análise dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança. Aquela pequena pausa para o digníssimo café. Vamos seguir. Diga. Ô, mestre, será que o senhor poderia dar mais um retornozinho nessa questão da possibilidade desse requisito ser inconstitucional? Eu escrevendo muito aqui, eu me perdi um pouco. Ele é pacífico pela jurisprudência, pela doutrina, é pacífico que o da lei do mandato de segurança é inconstitucional, mas ao mesmo tempo ele está previsto ele assume. Explica de novo, mestre. O seu áudio falhou muito. Eu não entendi tudo que você falou.
Mas eu acho que eu entendi mais ou menos o que você quis ao final dizer. Na doutrina, a posição majoritaríssima não é unânime. Por exemplo, o Alexandre Câmara, ele entende que é constitucional. Mas ele é a posição isolada. A opinião majoritaríssima, a imensa maioria dos autores, vai afirmar que isso é inconstitucional. O legislador ele inseriu uma exigência onde não poderia inserir. A opinião da doutrina majoritária é pela inconstitucionalidade. Mas na jurisprudência, os tribunais entendem que é constitucional. Os tribunais não veem problema no legislador ter inserido essa restrição. E aí, inclusive, tem a súmula do STF, a súmula 632, que afirma que é constitucional o prazo de 120 dias. Ok? Entendeu? Pegou? Beleza, mestre. Ficou claro agora. Obrigado. Nada. Ah, o cara ali com a máquina. Vamos lá, vamos seguir. Senhores, então, em continuação ao estudo do mandado de segurança, o próximo tópico são as causas excluídas do procedimento do mandado de segurança. Algo parecido com o que nós fizemos lá no juizado especial. O microsistema dos juizados, ele tem lá uma lógica própria de informalidade, de simplicidade, e aí ele retira algumas causas que seriam incompatíveis, como as ações fazendárias, as ações acidentárias, as ações falimentares, que são incompatíveis com essa lógica de simplicidade. Nós tratamos, portanto, das causas excluídas do sistema do juizado. Vamos fazer algo muito parecido agora aqui, porque a lei do mandado de segurança trata de causas excluídas do mandado de segurança, do procedimento do mandado de segurança. E além do que a lei prevê, nós temos também algumas hipóteses que a doutrina / jurisprudência também nos traz. Na verdade, até essa lei, a 12.016 de 2009, ela se fez necessária porque a lei anterior, que era a lei 1533, ou seja, a lei 1533, de 1951, a metade do século passado, essa lei estava desatualizada justamente em relação à doutrina e jurisprudência quanto ao mandado de segurança. Pois bem, vejamos quais são, portanto, as causas excluídas do procedimento do mandado de segurança. O primeiro deles, a primeira das causas excluídas são os atos de gestão comercial. Atos de gestão comercial, a previsão normativa se encontra no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança. Artigo 1º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança. Deixa eu ver se eu pego para vocês aqui. Artigo 1º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança. Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedades de economia mista e de concessionárias de serviço público. Isso porque no parágrafo 1º ele tinha acabado de dizer o que se entende por autoridade pública, em particular delegatário, e aí ele no parágrafo 2º ele complementou e disse, mas os atos de gestão comercial estão fora do âmbito de cabimento do mandado de segurança. Por quê? Nós temos que diferenciar aqui, meus amigos. Nós vimos que o mandado de segurança ele visa coibir ilegalidade ou abusividade.
Ilegalidade e abusividade são atributos que se pode cogitar do exercício de um poder inerente ao Estado. Então, justamente, nós temos que diferenciar atos administrativos, stricto sensu, que são que manifestam atos de império do Estado, de atos de gestão, que são os chamados atos privados da administração, em que pese serem atos praticados pela administração, lato sensu, ainda que seja a administração indireta, são atos de natureza privada, e não são atos públicos, não tem, portanto, são atos desprovidos da supremacia, são atos desprovidos de prerrogativas e garantias inerentes à soberania do Estado. Então, esses atos desprovidos de soberania, esses atos que são de mera gestão comercial, como, por exemplo, um gerente do Banco do Brasil, ele pratica ato privado igual ao gerente do Itaú. Ele não pratica ato ilegal. Não vai propor mandato de segurança em face de uma decisão negocial que o gerente do Banco do Brasil tomou. Não cabe mandato de segurança. Você não pode colocar ele como autoridade pública. Ele não é autoridade pública. Ele é gerente de um banco privado. Ele está ali enquanto um banco privado. Ele não é autoridade pública. É isso que é ato de mera gestão comercial. Não cabe mandado de segurança. Nesses casos, o ato administrativo, o agente, ele atua em posição de igualdade com os particulares, né? A sociedade de economia pública, a empresa, a sociedade de economia mista, a empresa pública, esse braço da administração pública que atua na esfera comercial, ele atua nos moldes do artigo 173, parágrafo único da Constituição Federal. Impede igualdade tanto com a iniciativa privada. Não cabe mandato de segurança. E, essencialmente, por que não cabe mandato de segurança? Porque eles são destituídos da força de império próprio do poder público. Ok? Esse é o primeiro caso. Segundo, segunda hipótese. Ato ou decisão que sejam impugnáveis o recurso dotado de efeito suspensivo. Ato administrativo ou decisão, pode ser decisão administrativa ou decisão judicial, que sejam impugnáveis o recurso, ou do qual caiba um recurso, e esse recurso seja dotado, o recurso seja atribuído efeito suspensivo. Isso se encontra no artigo 5º, dos incisos 1º e 2º da Lei do Mandado de Segurança. Vamos lá, vamos trazer a previsão normativa, depois eu explico. Sempre com a cautela, que é o fato de que os senhores não estudaram recurso ainda, né? Mas vamos lá. Artigo 5º da Lei do MS. Vamos lá. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar. Inciso primeiro. De ato administrativo, ato do qual caiba recurso administrativo, com efeito suspensivo, independentemente de caução. Inciso segundo. De decisão judicial, da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Recurso com efeito suspensivo, meus amigos, significa que, ao interpor o recurso, a decisão judicial que você impugna, a
decisão que você combate, ela para de produzir efeitos. É claro que recurso com efeito suspensivo não significa que você vai suspender o recurso. Você interpôs o recurso segue para julgamento. Quando você diz que o recurso tem efeito suspensivo, não é que suspende o recurso, suspende a decisão que você impugnou. Então, quando o recurso tem efeito suspensivo, significa que, ao interpor o recurso, a decisão impugnada para de produzir efeitos. E aí é o seguinte: se você tem um recurso à sua disposição e esse recurso tem efeito suspensivo, significa que o instrumento jurídico mais adequado para ser manejado é o recurso, e não o mandado de segurança. Porque se o que você pretende é eliminar a ilegalidade, eliminar a abusividade, você vai conseguir eliminar a ilegalidade e a abusividade, pelo menos os efeitos da ilegalidade ou abusividade, com a interposição desse recurso. Porque se é o ato, ou se é a decisão que você está reputando como ilegal ou abusivo, a interposição desse recurso suspende os efeitos da ilegalidade ou da abusividade que você está alegando. Então, o instrumento adequado para manejo, para utilização, é o recurso que, em tese, seja cabível. Ok? Aqui, mais uma vez, é uma ideia de interesse de agir, condição da ação. A utilização do instrumento jurídico adequado. Agora, é o seguinte, especialmente no caso do eventual recurso administrativo que caiba, né? A jurisprudência é sedimentada, é firme no sentido de que, se a parte renunciar ao direito de recorrer na via administrativa, é cabível um recurso administrativo que tem efeito suspensivo, mas a parte renunciou ao direito, peticionou lá, juntou uma renúncia, não quero recorrer na via administrativa. Aí vai ser cabível o mandato de segurança. Porque o instrumento, em tese cabível, que é a interposição do recurso, a parte abriu mão dele. E aí não tem mais, portanto, aquele instrumento. E aí, para isso que impedia o mandado de segurança, e não tem mais esse óbice, a interposição do mandato de segurança. Ok? Em relação a esse tópico aqui também, nós temos uma súmula, a súmula 429 do STF. Essa súmula 429 do STF, eu não sei nem se vale a pena pegar. A súmula do STF é difícil pra caramba de você pegar na internet. Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Ó, súmula 429 do STF. Vejam aí, ó. A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra omissão da autoridade. Aqui é o seguinte, percebam, a grande questão aqui, isso não é uma exceção, na verdade, ao que nós estamos tratando aqui. Porque o que nós estamos tratando é na tutela reparatória. Aqui, nesse caso, é uma omissão. Então, você não tem como pensar numa suspensão de efeitos quando a administração não agiu. É inaplicável essa hipótese que nós estamos estudando aqui. É incompatível. Então, o fato de caber recurso administrativo seria um remédio, seria água com açúcar, seria inócuo. Ter efeito suspensivo se a administração não agiu. Se você quer que ela haja, o máximo que nós podemos cogitar aqui seria a atribuição de um efeito suspensivo ativo.
Efeito suspensivo ativo no recurso. Mas aí os senhores não tiveram aula de recurso ainda. Não tem como aprofundar muito. Efeito suspensivo ativo é como se chama em grau recursal no tribunal a antecipação dos efeitos do recurso, a antecipação da tutela. Então, cuidado, a súmula 429 do STF, para resumir aqui, para deixar bem objetivo, a súmula 429 do STF não é uma exceção nisso que nós estamos vendo aqui dessa segunda causa excluída. Na verdade, ela é uma hipótese curiosa, uma hipótese diferenciada, porque se trata de um ato omissivo. Seria algo que a omissão deveria obrigatoriamente atuar e não atuou. Então você está entrando com mandato de segurança para compelir a atuação da administração. Ter efeito suspensivo, na verdade, você vai suspender ou não agir? Não adianta nada ter efeito suspensivo, portanto. Ok? Então tá bom. Cara, não é brincadeira não. O barulho tá alto para vocês aí, dessa peste? Tanto momento para esse cara cortar a grama, cara. Cortar a grama logo agora. A Júlia tá ouvindo no fundo. A Carolina fala que não tá não. Aqui para mim parece ele tá aqui, ó. Bem baixinho, que bom. Fundo musical. Vai ser uma luta. Oh, pai. Vamos lá. Tem que seguir, né? Vencer as adversidades. Senhores, vamos lá então. Terceira das causas excluídas do procedimento do mandado de segurança. É a decisão judicial transitada em julgado. Decisão judicial que já tenha transitado em julgado. A previsão normativa encontra-se no artigo 5º, inciso 3º da Lei do Mandado de Segurança. Vamos a ela, vou trazer aqui para vocês. Artigo 5º, inciso 3º, nós já vimos os incisos 1º e 2º. Vou pegar aqui o inciso 3º da Lei do MS. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado. Aqui, mais uma vez, o óbice é de condições da ação, de interesse de agir. Porque tem uma outra via adequada. E a outra via adequada é a ação rescisória. O instrumento jurídico adequado para se insurgir, para se rescindir uma decisão judicial transitada em julgado é a ação rescisória prevista no CPC a partir dos artigos 966, 966 e seguintes do CPC, e que os senhores estudarão no próximo semestre. No processo civil 3, os senhores estudarão o processo nos tribunais, e aí tratarão disso. O STF tem, já que eu mencionei algumas outras súmulas do STF, o STF tem a súmula 268, que trata justamente do descabimento do mandato de segurança em face de decisão judicial transitada em julgado. Súmula 268 do STF. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitado em julgado. Agora, tem alguns procedimentos que não admitem ação rescisória.
Como nós vimos, a justificativa é o cabimento de uma impugnação própria, de um instrumento jurídico próprio para impugnar a decisão transitada em julgado, qual seja, ação rescisória. Então, não vem em mim mandado de segurança, vai na ação rescisória, que é um instrumento próprio. Essa é a questão. Condições da ação, interesse de agir, adequação da via eleita. Agora, se o procedimento específico não admite ação rescisória, como fazer? Aí todo esse argumento cai por terra. É o que nós temos, a título de exemplo, com o procedimento do juizado especial, que nós acabamos de estudar, não tem muito tempo nós analisamos. E é o que tem no artigo 59 da Lei 9.099 de 95. Vejam, artigo 59 da Lei do JEC. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por essa lei, Lei 9.099 de 95. Porque a ação rescisória é uma ação formal, burocrática, complicada, é incompatível, portanto, com a informalidade e a simplicidade do juizado. Então, se não cabe ação rescisória para impugnar decisão judicial transitada em julgado do juizado especial, não tem aquele óbice, portanto, do descabimento do mandato de segurança, que justifica o artigo 5º, inciso 3º. Por isso que a jurisprudência, nesses casos, admite o cabimento do mandato de segurança. Então, em procedimentos nos quais não se admite o cabimento de ação rescisória, exemplo, juizados especiais cíveis, a jurisprudência vem admitindo a utilização do mandado de segurança. Por quê? O que justifica a restrição do artigo 5º, inciso 3º, e da Lei do Mandato de Segurança e da súmula 268 do STF é o cabimento de uma via de impugnação própria às decisões judiciais transitadas em julgado. E que via própria é essa? A ação rescisória. Só que se a ação rescisória é vedada no procedimento XYZ, no procedimento XYZ, você vai poder propor, então, o mandato de segurança. É assim que a jurisprudência tem se inclinado. Uma outra posição jurisprudencial é o seguinte: se o trânsito em julgado é a definitividade da decisão, é o não cabimento mais de recurso à decisão. Então, se o trânsito em julgado ele for superveniente à impetração do mandato de segurança, ou seja, tem uma ação em curso que não tem trânsito em julgado ainda, não tem trânsito em julgado e não cabe recurso com efeito suspensivo. Então não tem nenhuma restrição, nenhuma das causas excluídas, nem essa nem a anterior. Então, não tem trânsito em julgado ainda, essa que nós estamos vendo. Não tem recurso com efeito suspensivo, a anterior. A parte entrou com mandato de segurança. No curso do mandado de segurança, enquanto tramitava o mandato de segurança, aquela ação transitou em julgado. Não cabe mais recurso contra a decisão. E aí, o que fazer? A jurisprudência vem se caminhando no sentido de que o mandato de segurança pode prosseguir. Porque esse é um fato superveniente. O impetrante não tinha como, não está na esfera de decisão. E aí essa restrição não se aplica nessa hipótese, portanto. Então, não se aplica essa restrição quando o trânsito em julgado se dá de modo superveniente ao início do mandato de segurança. Ok? E a última das restrições, das causas excluídas, são os atos normativos em abstrato. Atos normativos em abstrato. As chamadas lei em tese. Lei em tese. Isso contra na previsão da súmula. Súmula 266 do STF.
súmula 266 do STF. Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Súmula 266 do STF vai dizer que não cabe mandato de segurança contra a lei em tese. É isso. Súmula 266 do STF. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. O que é lei em tese? É o ato normativo com efeitos abstratos. Os atos normativos têm como característica mesmo a generalidade e a abstração. Então, a lei se dirige a todos de modo abstrato. A contrário senso significa, portanto, que eventual ato normativo de efeito concreto pode ser objeto do mandato de segurança. Por quê? Vamos voltar para o lado da generalidade e abstração. Por que o ato normativo de caráter geral e abstrato você não pode impugnar por via do mandato de segurança? Mais uma vez, a lógica aqui é que há um instrumento próprio para isso, que são as ações de controle de constitucionalidade. Então, aqui não tem previsão normativa específica. E a preocupação do STF foi em não transformar o mandado de segurança, por via reflexa, em uma ação de controle de constitucionalidade, de controle concentrado, de controle abstrato de constitucionalidade. É a DIN, a DC, a DPF. Cumprem esse papel. Essa é a justificativa. Agora, como eu dizia, sendo um ato normativo, para não ficar só em lei, né? Lei é uma espécie de ato normativo. Sendo um ato normativo de efeito concreto, que é excepcional, né? Em geral, os atos normativos são de efeitos abstratos, como ele disse. Mas, se excepcionalmente o ato normativo tiver efeito concreto, cabe mandato de segurança. Claro, desde que esse ato normativo de efeito concreto seja ilegal, abusivo e preencha todos os outros elementos. Um exemplo de ato normativo que pode ter efeito concreto, um decreto de desapropriação. No decreto de desapropriação, o decreto é um ato normativo do chefe do Poder Executivo, né? Chefe do Poder Executivo municipal, estadual, federal, qualquer uma das esferas. No decreto de desapropriação, não é geral e abstrato para todos. Ele identifica o imóvel especificamente que vai ser desapropriado. Então, declaro para fins de utilidade pública que o imóvel da rua tal, número tal, matrícula tal, vai ser desapropriado. Veja, não é um ato geral, é um ato específico. Não é um ato abstrato, é um ato concreto. Aquele imóvel tem um titular, tem um proprietário, tem um dono. Vai ser desapropriado. Agora, você imagina que essa declaração de utilidade pública para fins de desapropriação não tenha se dado por utilidade pública coisa nenhuma, tenha sido uma perseguição política. Só para sacanear lá um opositor político do cara. Cabe mandato de segurança? Cabe mandato de segurança. Se ele conseguir comprovar documentalmente isso, direito líquido e certo, cabe mandato de segurança nessa hipótese. Tá? Então, estão vistas aí as causas excluídas. Era isso que tínhamos para falar. Deixa eu respirar aqui um pouquinho, porque quando volta esse barulho, é brincadeira, não. Ainda tem bastante coisa para falar, tá? Estamos na metade. Assim, acho que vai parar um pouquinho ali. Eu nem posso, eu também corto. Eu não, né? Tem um ajudante que corta minha grama aqui, é do jogo. Mas o detalhezinho é que eu dou aula, né? E atrapalha a minha aula, mas não tem como saber disso.
E ninguém tem a ver com o meu problema com barulhos, né? Eu que tenho que me virar com isso. Vamos lá. Vamos seguir. Então, senhores, dando seguimento ao estudo do mandato de segurança, vamos tratar agora dos sujeitos do processo no mandato de segurança. Ok? Sujeitos do processo no mandato de segurança. O primeiro ponto que eu quero ver com os senhores, item de número 1, é a legitimidade ativa no mandato de segurança. A legitimidade ativa no mandato de segurança, a gente pode extrair do artigo 1º da Lei do Mandato de Segurança, a expressão, quando ele prevê lá, ó, qualquer pessoa. Eu já trouxe esse dispositivo hoje para os senhores mais de uma vez. Eu vou trazer aqui de novo. Só a parte que me interessa. Então, ó, CDCA mandato de segurança, qualquer pessoa, física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio. O que me interessa é aquela parte ali, qualquer pessoa. Naturalmente, como nós já falamos mais de uma vez aqui, nós temos um amplo e universal acesso à justiça e concede-se a essa expressão qualquer pessoa uma interpretação extensiva. De modo a se incluir ali, nós tratamos disso em TGP, em TGP2, de modo a se incluir ali não apenas a pessoa física, seria mais técnico, a pessoa natural, a pessoa jurídica, mas também os entes despersonalizados, né? Como a massa falida, o espólio, herança jacente, condomínio, órgãos públicos. É muito comum que atos ilegais sejam praticados por ofensa à questão de repasse obrigatório. Então, a administração pública não repassa a verba obrigatória. E como é que o órgão público vai a juízo contra a própria administração pública? O órgão público em si, ele não tem natureza jurídica, ele não tem personalidade jurídica, né? Ele não é ninguém, ele é um longa-manos, ele é um braço da administração pública. Como é que ele vai a juízo como é que o braço vai a juízo em face do corpo, né? Numa analogia? Como é que ele vai a juízo em face da administração como um todo? Ele pode ir. O órgão público pode ir a juízo, se não houver um repasse que seja obrigatório. Ele tem uma capacidade postulatória, uma capacidade de direito que é ampliada, porque ele está inserido ali naquela ideia de qualquer pessoa. Então, essa é uma informação importante que nós devemos passar nessa ideia de legitimidade ativa, de qualquer pessoa. Um outro ponto interessante que nós devemos falar aqui é a legitimidade ativa decorrente. Legitimidade ativa decorrente, que está prevista no artigo 3º da Lei do Mandado de Segurança. Artigo 3º da Lei do Mandado de Segurança. É uma hipótese sui generis e diferente no ordenamento jurídico, na qual, olha que curioso, a impetração do mandado de segurança pode ser proposta em favor de terceiro. Então, é uma hipótese de legitimação extraordinária. Legitimação extraordinária. Você atua em juízo em nome próprio para a defesa de direito alheio. Você atua em juízo em nome próprio para a defesa de direito alheio. Legitimação extraordinária. Substituição
processual. Defesa de direito alheio em nome próprio. Vou trazer aí o artigo 3º. Artigo 3º da Lei do Mandado de Segurança, né, meus amigos? Lei do Mandado de Segurança, que é a Lei 12.016 de 2009. Olha lá. O titular de direito líquido e certo decorrente de direito, em condições idênticas de terceiro, poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular, o titular do direito originário, não o fizer no prazo de 30 dias, quando notificado originariamente. Então, você tem o seu direito aqui. O seu direito aqui decorre do direito do cara lá. Você precisa, para exercer o seu direito, que o cara exerça o direito dele, o direito decorrente. Mas o cara não faz nada. Ele está quieto da dele. E você está doido para que ele faça algo. Você pode provocá-lo a agir. E se ele, uma vez provocado, nada o fizer, 30 dias depois de notificado judicialmente, você vai você vai atuar em juízo. O juiz vai notificar ele judicialmente. Passado 30 dias, você passa a atuar em juízo em nome dele, para tutelar um direito dele. Qual o seu? Por que você faria isso? Você é um bonzinho? Não. Você quer que, uma vez satisfeito o direito dele, nasça o seu direito. Claro que essa é a sua pretensão. Mas acaba que você atua em juízo, autorizado por lei, né? A legitimação extraordinária sempre se dá autorizada por lei. Legitimação extraordinária é uma exceção à legitimidade ordinária. Quando você está em juízo em nome próprio para a defesa de um direito próprio. Nesse caso, você está em juízo em nome próprio para a defesa de um direito alheio. E aí, vou lhes dar um exemplo. Isso aqui é um caso clássico que atua, que acontece nos casos de fila de concurso público. Nomeação em concurso público. Você imagina que você está aprovado em 4º lugar em concurso público. Um concurso público top. Você está aprovado em 4º lugar. Foram nomeados 2 candidatos. O primeiro e o segundo colocado. Foram nomeados, tomaram posse, estão exercendo já a função. Quem é o próximo a ser chamado? 3º lugar. Está doido para que ele seja chamado, para que você acompanhe. Quem está nessa situação, acompanha o DO diariamente para tomar. Acompanha o DO e acompanha a Rádio Corredor. Tenta buscar informação para saber como é que vai se dar e tal. Perto de mudar a tua vida, de entrar. Aí você fica sabendo, e você vê no DO que teve que furar a fila. Isso acontece. Um candidato que não foi o 3º colocado, não foi você o 4º colocado, um candidato furou a fila, foi nomeado. Houve a violação a um direito? Evidentemente. Houve uma violação, uma exigência constitucional, a ordem dos aprovados em concurso público e tudo mais. Você, 4º colocado, sofreu uma lesão a um direito? Sofreu. Mas você pode ir a juízo antes do 3º colocado? Não, na verdade, quem tem o direito imediato é ele, 3º colocado. Mas se ele não mover e não fizer nada, também o cara vai ficar lá. Não é o certo. Então, se ele, 3º colocado, nada o fizer, isso é um caso que você consegue comprovar de modo documental, um DO ali, comprovando, tem a ordem de colocação. Tem tudo isso documentado em PDF. Tem o DO nomeando ele. Você consegue comprovar isso facilmente? Se o 3º colocado nada o fizer, o que você, 4º colocado, pode fazer? Você propõe um mandato de segurança, notifica ele, 3º colocado, para que ele dê andamento à ação. Se ele, notificado judicialmente, nada o fizer, você vai atuar em juízo, se ele nada o fizer em 30 dias, né? Você vai atuar em juízo em nome dele. E aí, o que vai acontecer? Esse cara que furou fila vai sair, se o mandato de segurança for provido, né? Se a ordem de segurança for concedida. Ele, o que furou fila, vai sair fora. E o 3º colocado vai ser nomeado. E o próximo da fila é você. E o que muito costumeiramente acaba acontecendo? Sabe
por que esse cara, terceiro colocado, não fez nada? E provocado também não teve interesse em tocar o processo? Porque possivelmente ele já passou até em outro concurso. Quando ele for nomeado, ele não pode ter 2 cargos. Quando ele for nomeado, aí ele vai falar, não, eu já sou, sei lá, já sou juiz de direito, eu sou promotor. E ele vai tirar o corpo fora. E quem é o próximo da fila? Aí é você. Aí você é nomeado. Veja como é que há aqui muito interesse em agir. Total interesse em agir. E aí, nesse caso, fica até evidente que o cara que não está fazendo nada, provavelmente, ele não está fazendo nada porque ele já passou em outro cargo. Ou morreu, ou já passou em outro concurso. Então, aqui é um caso que demonstra com uma realidade fática uma incidência dessa hipótese. Tá? Então, está aí visto a legitimidade ativa decorrente. Uma hipótese bastante curiosa, seja do ponto de vista fático ou teórico. Consegui, até aproveitando o fato do cara ter dado uma pausa. Eu ia fazer uma pausa aqui, vou até seguir. Vamos seguir. Então, seguindo aqui no estudo dos sujeitos do procedimento do mandado de segurança, senhores, vamos ao item 2, a legitimidade passiva do mandado de segurança. Aqui é o seguinte, tem uma nebulosidade, uma certa divergência doutrinária jurisprudente. Na verdade, vou apresentar uma evolução de uma... Hoje em dia já está mais sedimentada e resolvida a questão. Seguinte, Botelho, eu vou escrever, Botelho de Mesquita, que é um autor dos clássicos, ele já chegou a falar que nessa ação não tem réu. Olha só, na ação não teria réu, porque seria uma ação de natureza política. Ação política. Estou falando de legitimidade passiva, um autor entre os clássicos, chegou mesmo ao ponto de dizer que não tem réu. Não atua ninguém no passivo, que é uma ação política. Esse tem apenas importância histórica, ninguém defende isso hoje em dia. Um outro autor clássico, Eli Lopes Meireles, também um outro autor clássico, Vicente Greco Filho, eles defendiam que a legitimidade passiva era de um sujeito processual que é autoridade coatora. Quem é a autoridade coatora no procedimento do mandado de segurança? É o responsável pela prática do ato. Nós não estamos cogitando em mandado de segurança de uma ilegalidade ou uma abusividade? Quem é que determinou a prática desse ato que se reputa ilegal ou abusivo? Quem é que tenha determinado este ato é a autoridade coatora. A autoridade que determinou aquela coação, aquela ilegalidade, aquela abusividade. Autoridade coatora. No artigo 6º, artigo 6º, parágrafo 3º, nós temos a definição do que seja autoridade coatora. Já que eu já apresentei aqui esse termo, autoridade coatora, vou lhes trazer essa previsão. Artigo 6º, parágrafo 3º da Lei do Mandato de Segurança. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática. Esse ou da qual, na verdade, não existe. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que a autoridade coatora é da onde vem a ordem. Não é quem pratica o ato, porque quem pratica o ato é um mero longa-manos de quem determina a ordem. Então, é sempre quem determina a prática do ato. Sempre da onde emana. É o responsável pela prática do ato. Tá? Pese essa alternativa ali na redação legal, prevalece em sede jurisprudencial o entendimento de que a autoridade coatora é sempre o responsável pela prática. Não é o fiscal que foi lá e fechou a lojinha do pobre coitado do comerciante.
Foi o gerente que mandou ele lá e fechar. Se houve essa situação. Sempre da onde veio a ordem. Eli Lopes Meireles e Vicente Greco Filho diziam que a autoridade, o réu, sujeito passivo impetrado no mandato de segurança, seria a autoridade coatora. Não é esse o entendimento que prevalece hoje em dia. Tá? Bueno de Vidigal são os entendimentos que eu colhi. Tá? Bueno de Vidigal, um outro autor clássico, afirmava que haveria um litisconsórcio. Um litisconsórcio entre a pessoa jurídica de direito público e a autoridade coatora. Então, haveria um litisconsórcio entre pessoa jurídica de direito público, que a autoridade coatora faz parte, e também a autoridade coatora. Os dois seriam, portanto, sujeito passivo da demanda. A posição mais próxima da que prevalece é a do Sérgio Ferraz, que vai afirmar que a parte mesmo, que o legitimado passivo é a pessoa jurídica de direito público. Apenas a pessoa jurídica de direito público. Mas, como eu disse, essa é a posição mais próxima. Porque o que prevalece hoje em dia é a posição do STJ. O que o STJ? O STJ construiu uma posição, um entendimento bem diferenciado, um entendimento sui generis. É o seguinte, a pessoa jurídica de direito público, o ente público, ele é parte da demanda. Ele é o legitimado passivo. Porque é o ente público quem vai sofrer as consequências da decisão. É ele que é o responsável, em modo geral, é dele que vem as prerrogativas do Estado. A ilegalidade ou abusividade vem do ente público, da natureza pública e cogente do Estado. E essa autoridade coatora, como nós veremos no curso do procedimento, ela tem uma atuação importante no procedimento do mandado de segurança. A autoridade coatora, ela atua em juízo como sendo um representante da pessoa jurídica de direito público. Então, seria uma hipótese bastante excepcional, uma hipótese excepcional de representação da pessoa jurídica de direito público pela autoridade coatora. Nós vimos lá no artigo 75 do CPC que a pessoa jurídica de direito público é representada em juízo pelo órgão de representação, pelas procuradorias. Nesse caso, a pessoa jurídica de direito público, segundo o STJ, é representada em juízo pela autoridade coatora. É um caso bastante sui generis. Então, acaba que se atribui à autoridade coatora do mandato de segurança capacidade postulatória. Capacidade postulatória, mesmo sem advogado. A autoridade coatora, ela atua, portanto, é comum que se veja isso como um longa manus da pessoa jurídica de direito público. A autoridade coatora atua em juízo no procedimento do mandado de segurança como um longa manus, um representante da pessoa jurídica de direito público. E aí, no procedimento, como nós teremos um tópico para tratar do procedimento, artigos 6º, 7º e 9º da Lei do Mandado de Segurança, os senhores verão como é que aparece em diversas oportunidades a autoridade coatora. Ela é notificada para prestar informações. Ela que detém o domínio dos fatos, porque a ilegalidade ou abusividade vem de um ato dela. Mas a parte da demanda, quem vai suportar os efeitos da decisão é realmente a pessoa jurídica de direito público. O curioso, volto a dizer, é que a autoridade coatora ela representa a pessoa jurídica de direito público em exceção
ao artigo 75 do CPC, a autoridade coatora geralmente é um agente da administração pública, um secretário, seja lá o que for, um gerente. E a atuação da autoridade coatora em juízo se dá independentemente da presença de advogado. Não se exige. Veja, é uma exceção ainda quanto à capacidade postulatória quando se exige a presença de advogado. Então, é uma construção realmente do STJ absolutamente excepcional. É uma exceção quanto à representação das pessoas jurídicas de direito público, é uma exceção quanto à capacidade postulatória só na pessoa do advogado. Aqui ele excepcionou tudo. Não há muito assim que se espantar. Procedimento especial, nós estamos aí para isso mesmo, né? Para tratar de um modo diferente. Mas aqui foi bem diferente. Agora, a questão prática aqui. Muitas vezes, essa indicação do sujeito passivo, de quem veio a ordem, quem é o responsável pelo ato, é difícil do impetrante saber. Então, é muito comum que você erre quem é a autoridade coatora. E aí, nós temos algumas técnicas, a jurisprudência trabalha com alguns mecanismos de correção da ilegitimidade passiva. Eu te dou a palavra, Paulo. A correção da ilegitimidade passiva, ela visa, portanto, sanar, corrigir um equívoco na indicação do sujeito passivo. Atua naquele contexto de sanabilidade do vício, princípio da primazia da resolução do mérito, instrumentalidade das formas, que nós já tantas vezes estudamos aqui. A jurisprudência costuma se utilizar de dois mecanismos distintos. A primeira delas, chamada teoria da encampação. A teoria da encampação se dá nos casos em que a autoridade, o legitimado, o equivocado, a pessoa errada, acaba defendendo o mérito. Há um vínculo hierárquico entre a pessoa errada e a pessoa certa. E não há um equívoco, não haverá ou não haveria uma modificação de competência absoluta do juízo. Não há, portanto, uma vara, um foro por prerrogativa de função entre qualquer dos sujeitos envolvidos. Então, nesses casos, para evitar vícios formais, a jurisprudência toca o barco. Então, quando a pessoa equivocadamente indicada, a autoridade equivocadamente indicada, acaba por defender o mérito, de qualquer maneira, acaba por defender o ato praticado, entre a pessoa equivocadamente indicada e a pessoa que seria a corretamente indicada, há um vínculo de hierarquia. Então, foi indicado um subgerente quando deveria ser um gerente. Há um vínculo hierárquico entre elas. Você errou por pouco. E não há modificação de competência absoluta, quer dizer, o juízo onde você está tramitando a causa, seja um legitimado passivo ou outro, não vai mudar. Porque, é claro, você não pode, o erro não pode ser entre um secretário e um prefeito, por exemplo. Entre um subsecretário e um prefeito. Porque aí o prefeito iria para o Tribunal de Justiça. Aí modificaria a competência absoluta. Então, dando para salvar, você utiliza essa teoria da encampação. Isso que é a teoria da encampação. A jurisprudência se utiliza disso quando cabível, quando preenchido esses requisitos, para corrigir a ilegitimidade passiva. E uma outra técnica que é controversa, mas em alguns casos utilizada, é a correção de ofício pelo juiz. Correção de ofício pelo juiz da ilegitimidade passiva. O juiz bate o olho, não é a outra. E o juiz mesmo, de ofício, corrige o polo passivo. Absolutamente controverso. O juiz não pode mexer de ofício no polo da demanda, a inércia da jurisdição. Mas nos casos em que, especialmente nos casos
que não haveria modificação do réu, porque o réu é a pessoa jurídica de direito público, como nós vimos, né? Quando você erra a autoridade coatora, que faz parte da mesma pessoa jurídica de direito público, o entendimento, nesse caso da jurisprudência, é que pouco importa se vai ser um ou outro, se estiver dentro, por exemplo, do Estado, se a pessoa jurídica de direito público for o Estado, pouco importa qual vai ser a gerência do Detran, daqui ou dali, o que importa é que vai ser o Estado, a pessoa jurídica de direito público. E aí o juiz poderia corrigir de ofício. Mas isso é bastante controverso. Paulo, eu não esqueci de você, não. Só para eu concluir aqui, muito rapidamente, eu já vou te dar a palavra. Não esqueci mesmo. Legitimidade recursal. É rápido. A legitimidade recursal é o seguinte: na lei anterior, não havia a previsão da autoridade coatora poder recorrer. Apenas a pessoa jurídica de direito público poderia recorrer. Na lei atual, o que nós temos para falar de curioso é isso. Tanto a pessoa jurídica de direito público, quanto a autoridade coatora passaram a ter legitimidade para interpor recurso. Aí nós veremos isso no procedimento. A possibilidade da pessoa jurídica, a possibilidade da autoridade coatora interpor recurso está no artigo 14, parágrafo 2º da Lei do Mandato de Segurança, e aí eu não quero, aqui nesse momento, me aprofundar muito nessa hipótese, não. Só nesse caso, nós vimos que a autoridade coatora é uma exceção à capacidade postulatória, não precisa de advogado, mas lá naquela fase inicial, da atuação em primeiro grau de jurisdição. Quando a autoridade coatora pretender interpor recurso, e ela pode, ok, mas aqui, para interpor recurso, ela precisa de advogado. Ok? Eu fechei aqui o que eu queria falar sobre esse tópico. Agora, Paulo, a palavra é toda sua, fica absolutamente à vontade, manda brasa aí. Nada, mestre, né? É muito simples. O senhor falou da doutrina que prevalece hoje. Essa doutrina eu só não peguei se é STF ou é... Doutrina? STF, não, é jurisprudência. Perdão, mestre, perdão, mestre. É jurisprudência, perdão. Não, aí não é de ambos. Genericamente, entendimento a nível nacional. Quando é algo muito pontuado assim, aí eu trago do STJ, do STF. Mas aqui é de modo geral. Utiliza-se esses dois instrumentos aí. Ok? Valeu, mestre. Obrigado aí. Valeu? Pessoal, eu acho que dá para a gente seguir aqui mais um pouquinho, antes de deixarmos faltando só o procedimento do mandato de segurança, para fecharmos no próximo encontro, tá? Então, vamos seguir aqui. Vamos ver tópicos que não são complexos, mas vamos fechar aqui. Então, é o seguinte, ainda dentro do item sujeito de processo, eu não sei agora mais qual é exatamente a numeração, acho que item de número 3, né? Nos sujeitos do processo, é Ministério Público. O Ministério Público ele tem uma participação prevista no procedimento, prevista em lei, prevista no artigo 12 da Lei do Mandato de Segurança, e nós veremos no procedimento, que é o próximo tópico, nós veremos na próxima aula, vai ficar faltando falar só do procedimento do mandato de segurança, e nós veremos a atuação específica do Ministério Público, na qual, naturalmente, os senhores devem imaginar, ele vai analisar, vai opinar pela ilegalidade ou abusividade ou não do ato. Como eu lhes disse, aqui dá para fazer uma pequena antecipação, o procedimento do mandato de segurança ele é tiro curto, né? Eu disse, fala um, fala outro, o juiz julga. Então, o impetrante do mandato de segurança propõe o mandato de segurança pela petição inicial. A autoridade coatora, como eu lhes disse, representa a pessoa jurídica de direito público e é notificada para prestar informações.
depois vai para o Ministério Público opinar e o juiz julga. A participação do Ministério Público é após a autoridade coatora prestar informações, e aí já vai ter ali estabelecido o contraditório, o impetrante e a autoridade coatora, para que se estabeleça o domínio fático do que aconteceu. O Ministério Público opina e vai para o juiz julgar. Veremos melhor adiante a participação do Ministério Público. Item 4, quanto aos sujeitos do processo. Pluralidade de partes, como eu costumo tratar com os senhores, os procedimentos de modo geral. Então, item 4.1, litisconsórcio. O cabimento do litisconsórcio se encontra no artigo 24 da Lei do Mandado de Segurança. Artigo 24 da Lei do Mandado de Segurança. E aí é o seguinte, o artigo 24 da Lei do Mandado de Segurança tem essa redação aqui, ó. Vocês naturalmente têm que ter cuidado. Aplicam-se ao mandado de segurança os artigos 46 a 49 da Lei 5869 de 73. Essa Lei 5869 de 73 era o CPC de 73. E esses artigos 46 a 49 era no CPC de 73 os artigos sobre litisconsórcio. Então, o que ele está querendo dizer ali, o artigo 24? Que admite-se no mandato de segurança o litisconsórcio. Você vai aplicar no mandato de segurança o capítulo do Código de 2015, naturalmente, sobre litisconsórcio, a partir lá do artigo 117 do CPC. Tem uma previsão na Lei do Mandato de Segurança que é curiosa e digna de nota aqui, nós temos que tratar, que é o artigo 10, parágrafo 2º da Lei do Mandato de Segurança. Artigo 10, parágrafo 2º da Lei do Mandato de Segurança, a redação é essa aqui, olha. O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial. A contrário sensu, significaria dizer, portanto, que até o despacho da petição inicial, o ingresso de litisconsórcio ativo é permitido. Então, esse é o caso de litisconsórcio ativo superveniente. Seria litisconsórcio ativo superveniente. O que se chama também em sede doutrinária de intervenção litisconsorcial ativa. Intervenção litisconsorcial ativa. Segundo o artigo 10, parágrafo 2º da Lei do Mandato de Segurança, isso é admitido até o despacho preliminar do juiz, até o CITES, até o despacho de admissibilidade do juízo. Qual a grande questão aqui que nós temos? Senhores, isso é de constitucionalidade, para dizer o mínimo, assim, duvidosa. Porque isso tem um potencial enorme de lesionar, de ferir, de afrontar o juízo natural, a escolha do juízo. Você imagina, propõe-se, o advogado tem uma categoria, por exemplo, de servidores, vai ingressar mandados de segurança. O colega até tratou mais cedo, mandado de segurança coletivo, é possível, artigo 5º, inciso 70. Mas por técnico, por opção, por estratégia processual, optou-se naquele escritório por propor mandados de seguranças individuais. E aí ele atua num juízo, para facilitar a conversa, ele atua num juízo que tenha, ele atua em Friburgo, um juízo que tem 3 varas cíveis. E aí ele quer propor a demanda na primeira vara cível, onde o juízo refere liminar e tem um entendimento favorável aos clientes dele. Da segunda vara cível, da terceira vara cível, ora sim, ora não, é melhor para ele atuar. E aí ele vai distribuir o primeiro mandato de segurança e vai ver onde vai cair. Aí caiu na segunda vara cível, ele vai deixar aquele mandato de segurança lá. Vai distribuir o segundo mandato de segurança. O segundo mandato de segurança caiu na primeira vara cível, onde ele queria. Aí o que ele vai fazer? Vai pegar os outros 50 clientes e vai pedir o ingresso naquela demanda.
antes do juiz despachar. Veja como é que isso dá margem para uma manobra para a escolha do juízo. Isso, meus amigos, isso é contrário à ideia de juízo natural, de imparcialidade. Nós vimos que, na garantia do juízo natural, sendo bem objetivo, como eu gosto de ser, para passar a ideia, ninguém escolhe ninguém. Nem o juízo pode escolher as partes, nem as partes podem escolher o juízo. Então, essa previsão ela é muito criticada pela doutrina por conta dessa explicação. Item 4.2, caminhando para o final. Na pluralidade de partes no mandado de segurança, intervenção de terceiros. Quanto à intervenção de terceiros, não há previsão expressa, mas a jurisprudência inadmite. A jurisprudência não admite intervenção de terceiros por uma incompatibilidade com um sistema sumaríssimo do mandado de segurança, um sistema que não admite dilação probatória, um sistema calcado pela efetividade, um procedimento que não admite dilação probatória, pela efetividade, e que, como eu lhe disse, é tiro curto. As intervenções de terceiro não são, em geral, admitidas. Agora, tem decisões aqui e ali que até admitem a participação, a depender do caso, do amicus curiae. Então, as intervenções de terceiro, em geral, são inadmitidas pela jurisprudência. Inadmitidas pela jurisprudência, salvo, em alguns casos, os amicus curiae. Um caso ou outro se admite a intervenção por manifestação escrita do amicus curiae quando a hipótese a ensejar. Okay? E aí, por fim, só para deixar realmente só o procedimento para tratarmos na próxima aula, sobre a competência em mandado de segurança, a competência ela é fixada sempre em razão da pessoa, em razão da autoridade responsável pela prática do ato. Então, a determinação da competência em mandado de segurança, como sujeito passivo, nós temos ali autoridade pública, vai depender da autoridade. Você vai ter que ver regimento interno do tribunal, normas que determinam Código de Organização Judiciária, Constituição Federal tem muitas previsões sobre mandado de segurança perante o STF, perante o STJ, TRF e tudo mais. E aí a competência no mandado de segurança ela é fixada em razão da autoridade. Só isso que tínhamos para falar, então, sobre competência, sobre legitimidade, sobre intervenção de terceiros, pluralidade, sujeito passivo e tal. Acho que a gente pode, então, encerrar, concluirmos aqui. Fica faltando o procedimento e a gente conclui na próxima aula mandado de segurança, arrematando com o procedimento. Deixa eu ver aí quem é que está. Quem é que tinha pedido a palavra? Acho que saiu ali. Pode falar. Opa, manda um abraço aí. Mestre, desculpa estar interrompendo toda hora. Muito rápido e está difícil de acompanhar aqui, de ir anotando aqui. Com relação ao último ponto que o senhor falou a respeito da competência, o senhor disse que elas são fixadas em razão da autoridade o quê? Coautora. São fixadas em razão da autoridade pública, da autoridade coautora. Valeu, mestre. Obrigado. É isso aí. Nada, tranquilo. Valeu, perfeitamente. Oi, pessoal. Então, galera, é isso. Um forte abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Uma boa terça, um bom final de semana, resto de semana, bom final de semana, bom feriado. Até semana que vem.